Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Lucas 24, versículo 13. Encontraram? Amém? Vamos ficar de pé então com alegria. É um texto pós-ressurreição. Os discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que tendes e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Sente-se, por gentileza. Esse texto da ressurreição de Jesus, pós-ressurreição, é uma queixa amarga de 2 discípulos. É uma queixa de um sentimento de abandono, porque com a morte de Jesus morreu tudo que eles esperavam que fosse e viesse a ser transformado. Algo de fundamental importância morre com Jesus: a esperança. Lucas está escrevendo provavelmente mais de 30 anos depois de Jesus, e ele consegue relatar o sentimento dos cristãos, o sentimento dos seguidores de Jesus para aquela época. A morte de Jesus, como ela penetrou no coração e como trouxe àqueles homens um sentimento de frustração, de abandono. E uma grande frustração se abatia, porque nada
parecia ter mudado. Eles resolvem trilhar os seus próprios caminhos, resolvem seguir uma jornada que não estavam autorizados pelo Senhor, mas decidiram ir por outro caminho, para outro lugar. Grande frustração. E o que aconteceu a esses homens que se dirigiam a Emaús, em caminho a Emaús, o que gerou no coração deles, o que brotou no coração deles naquele momento, é um pouco do sentimento que nós temos, é um pouco daquilo que nós carregamos. Estava na época de Lucas e está na nossa época também. Tem uma palavra nesse texto, nesses 13, do versículo 13 ao versículo 35, tem uma palavra que resume todos os versículos. Tem uma palavra que consegue dar o sentimento da época e a direção para aqueles homens. Uma vida que parecia ter perdido a cor. Duas vidas desesperadas, procurando outras rotas, procurando outras alternativas. O texto é lindo porque Jesus se aproximou deles e ia com eles. Por vezes, por esses caminhos que nós acabamos por tomar e seguir pela nossa própria especulação, pela nossa própria iniciativa, sem aguardar as promessas do Senhor, sem esperar por aquilo que Ele nos falou e confiar nele acima de todas as coisas, nós, de forma precipitada, nos ausentamos, nos afastamos, porque começamos a criar realidades incorretas, começamos a querer fugir. As coisas não saíram como eles esperavam e agora a gente precisa mudar a direção. A gente precisa sair de Jerusalém e ir para Emaús. Talvez estavam constatando que Jesus não era tudo aquilo que eles estavam aguardando. E tornam-se contraditórios. É o que acontece na vida desses homens. Tornam-se contraditórios. E contradição é como nós caímos em contradição. A gente precisa ter muita serenidade e ter uma fala muito sábia, porque nós caímos em contradição o tempo todo. Jesus ia com eles, caminhando com esses homens, tornam-se contraditórios com aquele que amavam, tornam-se contraditórios com Jesus. E no nosso meio também isso acontece. Essa semana passada eu vivi uma experiência de uma contradição. Uma pessoa ia fazer uma festa. Olha o que é o ponto que chega uma contradição. A pessoa ia fazer uma festa. Uma irmã da igreja evangélica, não da nossa igreja, de outra igreja, eu fiquei sabendo da história, embora conheça a pessoa. E ela ia fazer um aniversário e não poderia ter bebida alcoólica, não poderia ter vinho, não poderia ter nada. Porque ela é irmã, é crente, ela é da igreja. Aí sabe o que ela trabalha? Quase isso. Ela é promotora de bebida alcoólica no supermercado. Então ela vende o produto, ela estimula o consumo, mas não pode ter na festa dela. Essa contradição. Eu conheço gente que quer ter banca de jornal, mas não pode ter cigarro. Ela trabalha na Souza Cruz. Então é a contradição que nós vivemos. A gente precisa ficar mais quieto. E esses homens, eles estavam contraditórios com aquele que amavam. Porque anteriormente gerou o coração deles uma vontade de seguir a Jesus, estar com Jesus, servir ao Senhor de todo o coração, morrer, perder a vida por causa de Jesus de forma alguma. Nós vamos morrer com o Senhor, nós vamos sofrer do seu lado, nós vamos dar a nossa vida pela sua causa. Porque sem Jesus, porque sem o Senhor, a nossa vida perde o sentido.
Mas eles são tão contraditórios, porque se no Evangelho de Marcos eles decidem doar-se a Jesus e dar a vida, entregar a vida para estar com Jesus, agora eles não conseguem se lembrar, recuperar a memória das promessas do Senhor. E Jesus vai com eles e vai tentando de alguma maneira trazer à memória deles as promessas, as palavras. Ia contando sobre as Escrituras. Deus vai se revelando na sua palavra. É isso que Jesus está dizendo. Nós encontramos com Deus lendo o texto bíblico. É a palavra que torna-se carne e nós vamos enxergando o Senhor na palavra. E eles perdem essa dimensão de futuro. Perdem essa expectativa de mudança gerada no coração. E tem uma palavra, como eu falei, e vou ler com vocês agora essa palavra que está no versículo 17. É a palavra que resume todo o capítulo e resume um pouco a nossa vida. A palavra é entristecidos. Tristeza. Tristeza é o que invadiu o coração desses homens. Não é solidão, porque a gente precisa aprender a viver com a solidão, mas é tristeza. Isso invadiu o ser desses homens. E quando nós estamos tristes, por isso quando estiver triste, não queira resolver um problema. Quando estiver triste com alguém, não queira colocar os pingos nos is. Quando estiver triste com determinada circunstância, não venha abruptamente tentar resolver. Quando estiver triste com o seu pastor, ore um pouco por mim também, porque eu preciso. E depois me procure. Mas não venha com o sentimento de tristeza. Deixa ele tomar lugar, assento no seu coração, para a fala e para o comportamento não ser precipitado, para depois nós nos arrependermos, como foi aqui com esses discípulos. Porque tristeza é o que invadiu o coração desses homens, e quando nós estamos tristes, esse é o versículo, essa é a palavra. Quando nós estamos tristes, somos levados a caminhar na direção contrária. Quando estamos tristes, quando a tristeza toma lugar no nosso coração, nós somos levados a tomar direção errada, a fazer escolhas erradas, a falar coisas erradas e a perceber tudo de maneira equivocada. E é o que está acontecendo com esses homens. O fato da tristeza pela morte de Jesus ter se tornado algo tão grande, e todas as expectativas e a frustração e a tristeza que absorveu todo o coração, eles caminharam na direção errada. No mesmo dia, 2 deles iam para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Tristeza. Deveriam permanecer em Jerusalém, deveriam esperar em Jerusalém, mas a tristeza produziu um sentimento de que precisavam fazer alguma coisa com as suas próprias vidas e talvez tomar um outro caminho. E quanto mais nós nos afastamos, e eles deveriam estar em Jerusalém, e quanto mais nos afastamos, o que acontece? As dúvidas aumentam. Quanto mais nós nos afastamos da família, quanto mais nos afastamos da igreja, quanto mais nós nos afastamos de Deus, porque Deus nunca vai se afastar de nós, mas quanto mais nós nos afastamos de Deus, as dúvidas aumentam.
E quando as dúvidas aumentam, quando os questionamentos chegam, se nós já tomamos um caminho errado, entramos numa outra rota, num outro comportamento que a tristeza produz. Começamos a falar coisas erradas. E conversando com Jesus, Jesus estava com eles. Jesus seguia o mesmo caminho. Por vezes nós tomamos caminhos equivocados e o Senhor mesmo assim não nos abandona, continua caminhando do nosso lado, continua mostrando a direção, continua a falar conosco, continua a revelar as Escrituras, continua a mandar a sua mensagem e caminhando ao nosso lado. A gente precisa ter essa sensibilidade de notar o Senhor caminhando ao nosso lado, mesmo quando estamos em caminhos errados. Saber que Ele estava ali. E não sermos então imprudentes em falar, o Senhor me abandonou, o Senhor não esteve comigo. Ele está do seu lado, só que os teus olhos estão tão fechados que vocês não conseguem observar que é o Senhor. Os olhos abertos e não conseguiam perceber que era Jesus, porque estavam impedidos de o reconhecer. Porque a tristeza invadiu o coração. E a gente olha, mas não consegue perceber que estamos impedidos, porque damos só uma visão, porque conseguimos enxergar as coisas só de uma maneira, damos somente um foco. E foram para um caminho errado. E começaram a falar coisas erradas. E uma coisa errada que eles falam é essa. Nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Caminhos errados, falas equivocadas, mas graças a Deus, e louvado seja o Senhor, que continua a agir, e continua a ser abençoador, e felizes somos nós, porque temos um Deus que apesar das coisas que falamos, continua do nosso lado, nos sustentando nessa jornada. Exemplo é o paralítico, mesmo pedindo equivocadamente, recebe a maior bênção, recebe Jesus. Estava naquela porta do templo pedindo uma moeda, a esmolar, e recebe dos 2 discípulos: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, Jesus. Porque mesmo quando pedimos errado, mesmo quando falamos coisas erradas, o Senhor continua a nos abençoar e continuará ao nosso lado, discipulando, ajudando, auxiliando, porque Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas frustrações, Ele conhece as nossas decepções. Então, quando a tristeza tomar o seu coração, cuidado com os caminhos que você está tomando, caminhos equivocados. E após atentar de que esse caminho não é prudente, até você que me ouve pela internet, começar a falar as coisas de forma precipitada. Graças a Deus que estavam falando para Jesus, que esse não abandonará nunca. Pode falar o que quiser, a permanecer do seu lado, mas se falar para um amigo, se falar para um familiar, para um amigo de trabalho, pode causar transtornos e às vezes irrecuperáveis, por causa de uma tristeza que invadiu o coração. Mas essa tristeza que invade o coração desses homens, e essa frustração, essa decepção, que às vezes nós temos, ela tem o seu lado bom. E o lado bom é de colocarmos na nossa realidade. Frustração, às vezes, é um piso de gelo, de água congelada, que nós estamos caminhando, que em qualquer momento pode se partir. Expectativas que colocamos nas pessoas, sonhos que nós temos com alguém,
Esses estavam tendo sonhos e expectativas em Jesus. Embora achassem que estavam se frustrando, não estavam, porque o Senhor caminhava ao seu lado e de uma maneira esplêndida e amorosa e misericordiosa colocou o seu lado deles, como Ele coloca-se do nosso lado. Para o quê? Por que Jesus esteve ao lado desses homens? Para acabar com a frustração que eles mesmos estavam tendo a respeito de Jesus. Porque quando nós nos frustramos com alguém, você vai ficar frustrado mesmo, decepcionado e siga seu caminho. Mas com o Senhor não. Quando nos frustramos e caminhamos na direção errada, Ele vem ao nosso lado. E paulatinamente vai criando um movimento, vai nos trazendo para mais perto dEle, vai nos ensinando a palavra, até o momento que essa frustração é destruída e somos lançados para a nossa realidade e precisamos tomar o caminho de volta. E sobre isso eu vou continuar domingo que vem. Amém? Tomar o caminho de volta. Vamos continuar domingo que vem. Quero orar pela sua vida nesse sentido. Quando a tristeza tomar o seu coração e o seu pensamento, aguarde no Senhor. Espere por Deus uma resposta. Não tome um caminho errado. Não comece a falar as coisas de qualquer jeito, mas seja responsável na fala. Isso é um negócio que eu falo em casa, com a minha esposa, com as minhas filhas. A gente precisa ser responsável quando fala. Porque a palavra de Deus, numa espada de dois gumes, penetra mais profundo. E a nossa palavra também. E a nossa fala também, quando lançada sobre uma pessoa, tem o poder de destruir ou de levantar, de erguer, de ajudar. Vamos ser responsáveis na fala. Não vamos tomar caminhos errados, não vamos falar de forma errada, porque o Senhor está do nosso lado. Deus está do seu lado. Deus está do seu lado. O Senhor está do seu lado. Vamos ficar de pé. Santo, santo é o Senhor. Que embora nós façamos coisas erradas, precipitadas, embora a tristeza entre no nosso coração e acabamos por tomar caminhos que o Senhor não desejou para nós. Temos um Deus maravilhoso e muito obrigado por isso, Senhor. Tu vais caminhando do nosso lado e não nos abandona até tomarmos o caminho de volta, ao retorno. Dê a nós, Senhor, prudência na fala. Em o nome de Jesus. Venha sarar a nossa alma que por vezes está entristecida. E venha colocar um novo cântico nos nossos lábios, Pai. Em o nome de Jesus nós oramos, pedindo a Tua bênção, a Tua direção, o Teu poder. Talvez essa semana vamos realizar projetos que não são do Seu interesse, Senhor. Esteja conosco. Livra-nos, Pai. Em o nome de Jesus. E venha falar conosco qual a sua vontade, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. A tua palavra esconde. E aí tem 4 grupos aqui. Quando nós avaliamos o futuro. 4 grupos. O primeiro grupo